gente! Que bom ter vocês aqui. Sou Cristiane Tomás, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, Kid Coach e Teen Coach. É com muita alegria que estamos aqui hoje para um conteúdo muito importante. Todos nós sabemos que nós estamos na era dos nativos digitais, porém, não podemos deixar de lado jogos e brincadeiras. Eles são tão importantes que fazem parte até de um processo terapêutico. E como será que funciona isto? Brincar é tão importante que ajuda na construção da própria identidade da criança, conhecer como é que ela se posiciona no seu meio, como são as coisas no seu dia a dia, suas emoções, seus sonhos, desejos e também os seus medos. E é por este motivo que eu trouxe alguém especialista no assunto. Jogos e brincadeiras são tão importantes que fazem parte até mesmo de um processo terapêutico. Como será que funciona isso? Como é que isto vai ajudar no desenvolvimento e no melhor relacionamento das nossas crianças e adolescentes? Para falar sobre isso, eu tenho uma convidada mais do que especial hoje e vocês, tenho certeza, vão admirar tudo que ela vai falar. Vem comigo! Olá! Doutora Luzinete Neves, prazer. Prazer estar aqui novamente, Cris. Psicoterapeuta e ludoterapeuta. Que alegria estar aqui com você. Gente, como será que funciona ludoterapia? É brincar, fazer terapia ou é fazer terapia brincando? Como é que funciona isso, doutora Luzinete? Eu acho que você já adiantou, você já respondeu já praticamente aí. Sério? Mas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Agradeço. Parabéns pelo programa, o projeto está indo muito bem, né? Assuntos de conteúdos interessantes. Bom, meu nome é Luzinete Neves, sou psicoterapeuta e também trabalho através da ludoterapia. Uau! Nome grande, né? O que é a ludoterapia? Ludus, Cris, vem do latim, que significa interação, atividade, jogos, convivência, brincadeira, né? Que se passa por isso. E terapia é o processo de um diagnóstico, de um acompanhamento, de um tratamento. Então, a ludoterapia, embora a gente desenvolva técnicas através de alguns recursos, os quais a gente vai comentar com alguns exemplos, para crianças, primeira infância, segunda infância, da adolescência, mas saiba você que tem alguns adultos que, dependendo do conteúdo, dos conflitos, é possível perfeitamente também desenvolver algumas técnicas. Nossa, que interessante! Então, é uma questão de diversidade de idades, é isso? Exatamente. Mesmo porque nós nascemos assim, já adultas? Com certeza não. Né? E para a gente passar para o seu público, que é um público diferenciado, que está aberto para informações, conhecimento, Cris, desde praticamente do século XIX, com a Melanie Klein, que ela foi, na verdade, digamos, uma discípula, né, uma psicanalista, que começou a observar as crianças e ela foi desenvolvendo esta técnica da ludoterapia. Então, olha, já tem aí muitos anos. Sim, então é uma construção histórica, ou seja, algo que para nós hoje pode parecer algo novo, algo destes anos, mas ainda assim, doutora Luzinete Neves, é pouco conhecido. Qual é a importância disso? Puxa, é verdade. Olha só, a ludoterapia, em termos bem populares, assim, falando bem abertamente, a gente, de certa forma, interage com a ludoterapia, porém sem as técnicas que nós conhecemos algumas, você na sua área ou na minha, que se complementam, nas brincadeiras, não é verdade? Sim. Regras, quem ganha, quem perde, o tempo, não é? Requer raciocínio lógico, interação. Então, assim, nós temos, na verdade, algumas regras as quais esta profissional foi observando que, em especial para as crianças que têm uma dificuldade, pessoas, por que a ludoterapia é muito importante ao longo do desenvolvimento, principalmente na primeira infância, que está descobrindo ainda as palavras, né? Sim. Construindo o seu vocabulário e depois para as outras fases. Porque a criança ela tem uma forma diferente, não é, Cris? De falar, principalmente sobre medos, como a Cristiane muito bem colocou, sobre as suas angústias, sobre algum maltrato, sobre alguma ameaça. Então, nós como profissionais
verificando, estudando todas as questões de conteúdos analíticos, psíquicos, psicopedagógicos, neurológicos, a gente faz a junção disso e vai através destes brinquedos. Existem brinquedos específicos, psicopedagógicos, ok? Com neuroaprendizagem, com desenvolvimento específico e analítico para nós profissionais na hora de abordarmos, apresentarmos e desenvolvermos com esta criança. Ah, entendi. É diferente. Nossa, pessoal, vocês conseguem perceber a profundidade desse trabalho e a grandiosidade disso também. Então, as crianças, quando brincam, elas estão expressando muito mais do que apenas um momento de lazer, não é brincar, deixou de ser passatempo. Ou ganhou uma conotação maior do que isto. Então, é possível desenvolvermos, trabalharmos o emocional através das brincadeiras, é isso mesmo? Basicamente é isso, Cris. Veja bem, se nós adultos, independente de terapia, psicoterapia, nós às vezes temos dificuldades, não é verdade? De expressarmos algum sentimento, alguma emoção, seja ela boa ou ruim. A criança, ela está em desenvolvimento, então ela não tem essa maturidade toda para entender, por exemplo, uma agressão física, ok? Maus tratos em casa, um bullying, dependendo da situação, uma agressão sexual, ok? Perfeito. Então, a criança ela não está nesse contexto, se nós adultos, quando somos agredidos, dependendo do contexto, não entendemos e gera até algum trauma, na verdade, algumas consequências psicossomáticas, na criança, por ela estar em desenvolvimento neuroquímico, ok? Cognitivo, ela está adquirindo valores, ela está adquirindo regras, disciplinas, está na fase da descoberta física, corporal, espacial, social, afetiva, não é, Cris? Tem os conflitos da aprendizagem, não é que a pessoa, às vezes, ou a criança tem conflito, é porque, assim, é um ritmo diferente. Antes ela não tinha essa questão do horário na escola, não é verdade? Sim. Agora nós temos competidores na sala, temos concorrentes. Então, tudo isso pode, dependendo do contexto, da estrutura psíquica, não só psicológica, mas também neuropediátrica, ou seja, ela está em desenvolvimento e para algumas crianças é muito mais fácil, às vezes, ir para a escola sozinha. Você já reparou que tem crianças que, às vezes, na porta da escola não quer se desvincular? Porque, assim, é difícil, é como se fosse uma morte, simbolicamente falando, de um ritmo de vida que eu tinha para outro. A gente está dando alguns exemplos, porque todos esses podem acarretar e é por isso que chegam até nós crianças nesses contextos, não é, Cristiane? Sim. Com a hiperatividade, que às vezes não é necessariamente uma hiperatividade, e através da ludoterapia, com algumas técnicas, alguns recursos, conforme o histórico desta criança, deste paciente ou desta paciente, nós aplicamos e vamos avaliando algumas questões das quais elas vai nos trazer simbólica, psicologicamente e cognitivamente. Perfeito. Olha que interessante, gente. Então, quando a gente fala, né, em psicoterapia, às vezes as pessoas acham que é só sentar e falar. Com criança, com adolescente, não funciona exatamente assim. Já muito bem explicado pela doutora Luzinete. E como é que fica, então, quando você está lá observando, quando você começa, né, com as suas avaliações, como é que você começa a introduzir, digamos assim, a questão da ludoterapia como o melhor caminho, o melhor processo para aquele conteúdo, digamos assim? Ótima questão e desafiadora também para responder. Vamos lá. Nós temos alguns canais, né, Cristiane, de comunicação. E como nós atendemos as crianças ou até pessoas adultas, a gente começa a ter um olhar mais clínico e sabendo que algumas crianças elas têm umas dificuldades para expressar-se verbalmente. Mesmo ela se expressando verbalmente, nós com algumas técnicas, sim, aplicamos alguns recursos, às vezes nem todos. Há algumas crianças que até as questões de valores, regras ou falta de regras em casa, ameaça e tudo mais, vem com um bloqueio da expressão verbal e através
para ela é uma brincadeira, deixando muito bem claro. Quem está olhando lá, de repente você tem um consultório em que tem um vidro, né, o famoso aquário, lógico, para você vai ser uma brincadeira, mas para nós ou para quem está ali atendendo, é todo um trabalho a ser desenvolvido, analisado. Ok? A criança, ela interage através da brincadeira porque as fantasias, elas estão muito permeadas no subconsciente, não é? Uau. Então, às vezes, ela fala assim, vou dar um exemplo aqui, eu acho que de repente pode responder, né? Tinha um paciente que estava com 2 bichinhos de pelúcia, ele falou assim, eles estão brigando bastante. E eu já sabia do histórico, ok, da vida conjugal dos pais, ok? Eu falei, eles estão brigando? Mas não é culpa minha, tá? Interessante. Isso é muito profundo, não é? Então, ou seja, essa criança de repente está falando assim, bom, eu estou invisível, eu estou atrapalhando, eu não sou ninguém. Então, gente, as questões às vezes que se impactam, às vezes numa vida social, numa vida afetiva, numa vida intelectual, numa vida escolar, não é necessariamente que se originou lá. Possivelmente está impactando neste ambiente, até na vida afetiva amorosa futuramente, na vida profissional. Então, todos nós temos um lar, se desestruturado ou não, em que nós, inclusive, falando da questão da ludoterapia, ela é, de certa forma, pelas indústrias, ela tem um lado ludoterápico, não com as técnicas as quais nós utilizamos. Mas é importante a gente deixar claro que os jogos, eles fazem parte e tem que fazer parte da interação, não é? Porque assim a gente respeita regras, a gente entende que é disciplina, a gente acaba desenvolvendo alguns recursos os quais a gente não imaginava, né? Tem gente que é ótima em dominó, tem gente que é péssima em xadrez, por exemplo. Verdade. Né? E tem gente que é ótimo pegar um monte de tampinhas, enfim, e fazer um carrinho ou uma caixa de papelão e transformar num carro de rally, um carro de corrida. Então, as fantasias, elas permeiam conforme as necessidades. Elas podem ser reprimidas ou não. E a ludoterapia, ela entra justamente para facilitar este canal de comunicação aonde nós precisamos acessar. Nossa, que perfeita explicação. E acho importante isso, porque assim os nossos telespectadores podem também perceber que a terapia, ela tem várias formas de acontecer. Todas elas para chegar aonde é a necessidade daquela criança e qual vai ser a melhor forma de atendimento. Perfeitamente explicado. Conta pra gente, por favor, onde você realiza esse trabalho magnífico. Bom, como nós estamos parceiras, né, oficiais. Sim, com muita honra. Com muita honra. Eu atualmente tenho um espaço físico disponibilizado tanto para os associados, dependentes, como para nossos pacientes particulares, né? Na região, no bairro Bom Clima, que fica na Associação dos Cabos Soldados. São várias unidades, então eu estou localizada no núcleo Guarulhos, que é onde nós estamos aí com a atual gestão do Ricardo Bueno, né? Fantástico. Que também tem esta visão, esta percepção e tem a mesma filosofia em termos de educação, de saúde, onde a gente disponibiliza. Lá muitas vezes eu até peço, dependendo do contexto, é claro que isso a gente vai tentando adaptar, ok? Mas às vezes a criança ela pode estranhar, eu acho que seria pertinente, né? Se me permite, Cris. Às vezes a criança estranha, né? Alguns recursos os quais a gente utiliza. Então, às vezes, dependendo do contexto, da timidez, da introspecção, da dificuldade da criança se expressar, seja da forma que for, eu às vezes peço para que ele traga ou ela traga um brinquedo ou um jogo que ela goste. Olha que interessante, entende? Gente. Porque é uma forma dela familiarizar e externar, né, gradativamente. Nem todas as crianças externam de uma vez, expressam tudo de uma vez, né? Isso é uma questão individual de cada um. Então nós atendemos lá. Perfeito. Eu achei muito importante porque isto ajuda a lidar com algumas resistências, muitas vezes dos adultos, em relação à terapia para crianças e adolescentes. E é um processo que vai ajudar no crescimento e desenvolvimento social e emocional. Nossa, doutora Luzinete, eu só tenho a agradecer. Por gentileza, deixa também suas redes sociais pra gente. Claro. Tem um Instagram, que é Psicout, P-S-I-C-O-U-T-E, Psicout. E deixando bem claro que isso é um trabalho também juntamente com os pais. Ótimo! Tá? A criança não fica conosco, ela fica um período conosco.
mas ela tem as suas origens, os seus valores e a estrutura afetiva a ser construída. Então, os pais fazem parte. Gratidão imensa, mais uma vez. Gente, vem com a gente para a gente crescer de um jeito novo, porque vale a pena. Doutora, gratidão imensa e gratidão a vocês. Muito obrigada. Até a próxima, hein, gente? Tem coisa boa aí.